Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos trabalhar tipos de predicado. Então, como nós já falamos, o sujeito e o predicado são os termos essenciais da oração. Então, geralmente, a oração é dividida em duas partes: sujeito e predicado. Então, nós vamos lá no verbo e perguntamos: o que foi comprado? O estranho armário. Nós vamos achar sujeito, certo? É um sujeito paciente. Depois nós estaremos trabalhando. E o predicado é o que nós estamos falando aqui sobre o sujeito, certo? Então, o que acontece? O estudo do predicado é o termo da oração que tem o verbo. Nós temos orações sem sujeitos quando os verbos são impessoais. Mas nós não temos o predicado sem oração. Então, o significado do predicado pode ser uma ação, um estado, uma ação e um estado. Quando nós temos uma ação praticada pelo sujeito, o verbo é um verbo de ação, é um verbo significativo, a palavra mais importante do predicado é o verbo. Quando nós temos um verbo de ligação e um predicativo, a palavra mais importante é um predicativo, é o nome. E quando nós temos uma ação e um predicativo, aí nós já temos dois núcleos, duas palavras mais importantes: o verbo e o predicativo. Então, dizendo isso, nós vamos entender que nós temos três tipos de predicado: predicado verbal, nominal e verbo nominal. O predicado verbal é aquele que é uma ação em que o sujeito vai praticar aquela ação. Ela é a palavra mais importante. O predicado nominal, o núcleo é o nome, é a característica. Aí já dá para você entender que, consequentemente, o predicado verbo nominal, você vai ter um verbo de ação e uma característica. Bem, como nós vamos saber que aquele verbo é um verbo de ação? Se você tirar ele aqui, ó, você vai ver que vai ficar faltando muita coisa. Clarissa correu ontem. Se você fala Clarissa ontem, você não vai entender, né? Porque esse verbo de ação, ele é forte. É a palavra mais importante do predicado. Então, o predicado verbal, o verbo pode ser intransitivo: o capitão fugiu, não tem nenhum complemento a mais. A única palavra no predicado é o verbo e é a palavra mais importante. Então, o predicado é verbal, como nos outros exemplos: a criança chorava, a moça sorria, eu gritei. Bom, nós podemos ter o sujeito, um verbo transitivo direto com o objeto direto, sendo que a palavra mais importante é o verbo. O capitão bebeu cerveja. O capitão bebeu o quê? Cerveja. Então, temos objeto direto. Aqui nós temos um verbo transitivo direto. É um verbo bastante significativo. E nós podemos ter um verbo transitivo indireto. Todos precisam de quê? De ajuda. Então, esse verbo precisar é um verbo forte, é um verbo de ação, como obedeceram, que eu também tenho um objeto direto. Então, a palavra mais importante é o verbo. O predicado verbal, voltando a dizer, a palavra mais importante é um verbo. Nós podemos ter um verbo transitivo direto e indireto, em que eu vou ter objeto direto e indireto. Também a palavra mais importante é o verbo. Bom, quando nós vamos
predicado nominal, a palavra mais importante é o nome. Então, qual é a característica desse predicado nominal? Nós vamos ter um verbo de ligação, que é um verbo insignificante, e nós vamos ter um predicativo do sujeito, uma característica, uma qualidade do sujeito. Vejamos aqui. O menino ficou vermelho. Vermelho é uma característica do sujeito. Ficou um verbo de ligação. Esse vivia é um verbo de estar, permanecer. É um estado e não de viver. Vivia insatisfeito. Então, nós temos um predicado nominal, porque a palavra mais importante é a característica do sujeito. Bom, depois de percebermos o predicado nominal, nós vamos para o predicado verbo nominal, que ele tem dois núcleos. Ele tem um núcleo que é um verbo de ação e tem um predicativo do sujeito ou do objeto. Vamos ver o exemplo. Seus olhos sorriam surpreendidos. Surpreendidos está caracterizando olhos. E o verbo sorriam é um verbo intransitivo, então ele não precisa de complemento. Sorriam e surpreendidos são dois núcleos, duas palavras importantes: predicado, verbo, nominal. Olha esse aqui. O mestre achou a aula excelente. O mestre achou. Achou o quê? A aula, objeto direto. Excelente. É o mestre ou a aula? A aula. Então, nós temos duas características, né? Nós temos uma característica, mas do objeto e não do sujeito. Nós chamamos esse de excelente aqui, ó, de predicativo do objeto. E aqui nós temos um verbo de ação. O juiz considerou o réu inocente. Quem é inocente? O réu, que é o objeto direto, ou inocente é o juiz? O réu, né? Então, essa característica é do objeto. Então, nós podemos ter um predicado verbo nominal com objeto? Sim. Como nós podemos ter com objeto indireto também. Tanto objeto direto quanto objeto indireto. Então, recapitulando, nós temos três tipos de predicado: verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. No predicado verbal, nós temos um verbo de ação. A palavra mais importante é o verbo. Predicado nominal, nós temos um verbo de ligação. A palavra mais importante é um nome, é um predicativo do sujeito. No predicado verbo nominal, nós temos um verbo de ação, um verbo significativo e um predicativo. Esse é o predicativo. Predicativo pode ser do sujeito e pode ser do objeto também. É isso aí, meninas. Então, os três tipos de predicado, e que junto com o sujeito nós formamos os termos que nós chamamos termos essenciais da oração.